Na sessão extraordinária de hoje, no Supremo Tribunal Federal, os ministros negaram o pedido do PSDB para que manifestações de caráter ideológico fossem liberadas dentro dos estádios durante a Copa do Mundo. Na ação, o PSDB pedia para que fossem suspensos os efeitos do parágrafo 1º do artigo 28 da Lei Geral da Copa, que trata da liberdade de expressão nos locais oficiais de competição. Com isso, ficaria permitida a entrada de faixas e cartazes dentro dos estádios, para outros fins que não da manifestação festiva e amigável. Mas para o relator da ação, ministro Gilmar Mendes, as limitações impostas no artigo não restringem a liberdade de manifestação. Trata-se de limitação específica aos torcedores que comparecerão aos estádios em evento de grande porte internacional que reúne pessoas de diversas nacionalidades e que, portanto, precisa contar com regras específicas que ajudem a prevenir confrontos em potencial. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o voto do relator e destacou, inclusive, que a Lei Geral da Copa garante, sim, o livre exercício da manifestação. Do ponto de vista do seu valor intrínseco, a liberdade de expressão é uma manifestação da dignidade da pessoa humana e, do ponto de vista do seu valor instrumental, ela é também uma forma de expressão para realizar este fim último da democracia. O presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, divergiu do voto do relator. Se outros direitos forem respeitados, não há razão para restringir a expressão do público dos Jogos da Copa ao que os seus organizadores e o governo do nosso país entendem como adequado. Em especial, a expressão deve ser pacífica e não impedir que outros espectadores assistam às partidas. O voto do presidente foi acompanhado pelo ministro Marco Aurélio, mas foi vencido por maioria. Letícia, um outro tema analisado pelos ministros nessa sessão extraordinária, que na verdade voltou à pauta, foram as ações diretas de inconstitucionalidade propostas contra a resolução do TSE, que altera a bancada de deputados de 3 estados no Congresso Nacional. Na semana passada, por um placar de 7-3, os ministros defendiam que essa regra valesse excepcionalmente para as eleições deste ano. Mas essa decisão ainda estava pendente do voto do presidente da Corte, ministro Joaquim Barbosa, que não acompanhou a maioria. O voto do presidente criou um debate aí entre os ministros. Vamos acompanhar. A declaração de inconstitucionalidade dessa última resolução do TSE foi feita porque o TSE inovou no plano jurídico. Ele modificou bancadas. Que esse tribunal diga que o Tribunal Superior Eleitoral pode editar uma nova resolução para as eleições deste ano, porque não há mais base na lei complementar para a edição de resolução. E a resolução anterior, ela não se repristina, porque ela foi editada exclusivamente para as eleições de 2010. Perde muito mais a nossa democracia com essa usurpação de competência sistemática. E para comentar as decisões de hoje no plenário do STF, eu recebo a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde. Boa tarde, Letícia. Karina, essa resolução do TSE, então, ela não pode ser aplicada às eleições deste ano, né? Como fica a distribuição das bancadas na Câmara dos Deputados? Essa é uma discussão que acabou surgindo no plenário hoje e, segundo a ministra Rosa Weber, que foi quem propôs essa modulação de efeitos justamente em razão da inconstitucionalidade que foi declarada pelo plenário do Supremo, tanto dessa resolução do TSE, como da Lei Complementar 78 de 93, que dava essa competência ao Tribunal Superior Eleitoral para definir proporcionalmente quantos deputados federais cada estado da federação poderia eleger. Para a ministra Rosa Weber e os demais que acabaram a seguindo, os 7 votos que votavam no sentido da modulação de efeitos, haveria o chamado vácuo legislativo, haveria uma ausência de regulamentação para que fosse feita essa distribuição. O certo é, a Constituição determina no seu artigo 45 que o mínimo e o máximo de deputados federais que um estado da federação e o Distrito Federal podem eleger é no mínimo 8 e no máximo 70. O que fazia essa Lei Complementar 78, cujo parágrafo 1º do artigo 1º foi declarado inconstitucional? Dizia que o Tribunal Superior Eleitoral, de acordo com a lei, o Tribunal Superior Eleitoral poderia, levando em consideração a pesquisa feita pelo IBGE
tomando em conta, portanto, a população de cada estado, definir, de acordo com o estado mais populoso para o menos populoso, a distribuição dessas 513 cadeiras na Câmara dos Deputados, levando em consideração o que diz a Constituição, mínimo 8 e o máximo 70. O TSE editou no ano passado uma resolução, em abril de 2013, modificando na verdade, levando em consideração uma pesquisa feita pelo IBGE, verificou que alguns estados houve um crescimento da população e acabou alterando o número de vagas para cada um desses estados na Câmara dos Deputados. Gerou, portanto, uma polêmica, o assunto veio ao Supremo Tribunal Federal e eram 5 ações diretas de inconstitucionalidade e uma medida cautelar no MADI, questionando tanto essa resolução quanto essa lei. Quando se traz uma discussão dentro de um controle de constitucionalidade para o Supremo Tribunal Federal, a regra é a seguinte: se for declarada a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, ela deixa de produzir efeitos. Na verdade, ela não poderia ter produzido efeitos desde o início da sua publicação. É o que a gente chama do efeito ex tunc, retroativo à data, à origem, à gênese desse ato normativo. Como a proposta de modulação de efeitos feita pela ministra Rosa Weber nas sessões plenárias anteriores, haveria a possibilidade de declarar a inconstitucionalidade da resolução, mas sem pronunciar a sua nulidade, ou seja, fazer com que, nas palavras do ministro Gilmar Mendes, ele disse que a norma ainda fosse constitucional, pelo menos para ser aplicada a essas eleições de 2014, já que agora em outubro nós teremos as eleições. Mas para que isso fosse possível, eram necessários 8 votos no plenário do Supremo Tribunal Federal e o voto decisivo era hoje o do ministro Joaquim Barbosa, que acabou discordando de uma maioria que já se formava e o quórum não foi alcançado. Portanto, essa resolução não pode ser aplicada às eleições de 2014 e agora vai ficar a cargo dos órgãos competentes decidir de que forma será feita essa distribuição de no mínimo 7, né, levando em consideração, mais uma vez, proporcionalmente à população de cada estado e do DF, de 7 até 70 deputados por ente federativo para a composição da Câmara dos Deputados para a legislatura que se inicia em 2015. Agora, o plenário do Supremo hoje também analisou um outro processo, né, que foi um pedido do PSDB de alteração na Lei Geral da Copa. Nesse julgamento, houve uma peculiaridade no resultado, né? Houve. Na verdade, o que os ministros trouxeram para julgamento hoje foi uma medida cautelar numa ação direta de inconstitucionalidade. Havia um questionamento acerca de um determinado dispositivo da Lei Geral da Copa e que havia uma necessidade de urgência, vamos dizer assim, por conta do evento do acontecimento do evento, que versava sobre a manifestação do pensamento. E se isso não fosse decidido agora, na última sessão plenária do Supremo, o evento já teria se realizado e não faria mais sentido trazer a discussão até o Supremo. Os ministros acabaram decidindo, não na verdade, houve um consenso pela não concessão da liminar, mas numa decisão de mérito, transformar essa medida cautelar já na ação direta de inconstitucionalidade, converter o julgamento, vamos dizer assim, para decidir o mérito efetivamente e com isso encerrar o assunto. Por quê? Porque a proposta foi feita inclusive pela ministra Carmen Lúcia e isso deve seguir agora pelos próximos julgamentos de medida cautelar. Estando o processo todo aparelhado, Ministério Público já tendo se manifestado, Procurador-Geral da República tendo se manifestado, o objeto definido, motivação explicitada nos próprios autos, não há motivo para que, num momento, se defina pela concessão ou não da liminar, caso ela não seja concedida, e depois, num outro momento, o processo seja trazido novamente ao plenário. Até o ministro Marco Aurélio disse, uma questão de economia processual e celeridade, que é um direito fundamental de todo cidadão, em ver uma solução resolvida da forma mais rápida, acabou se decidindo, portanto, transformando essa medida cautelar da Lei Geral da Copa numa ação direta de inconstitucionalidade, cujo mérito já foi resolvido. Portanto, não há nada de inconstitucional em que essa lei tenha estabelecido uma limitação a essas manifestações, porque teria sido feito dentro das expectativas da própria Constituição de se evitar confrontos, possivelmente nesse evento mundial que acontece aqui no Brasil. Portanto, nenhuma declaração de inconstitucionalidade acerca da Lei Geral da Copa, que já é a segunda vez que vem ao plenário, vamos dizer assim, nesse último mês, é a segunda vez que esse tema retoma, não com esse dispositivo especificamente, mas em ambos os casos a Lei Geral da Copa está mantida incólume constitucional, portanto.
Ok, Karina, muito obrigada pela participação e pelas explicações aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço.